Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Agora sim, bem-vindos ao dia 19, né, da nossa reflexão. Eu comi bola na introdução do último vídeo, dizendo dia 19, mas já era dia 18. Então, agora, né, retomando aí o rumo, fiz a correção somente lá nos números. Então, hoje sim é dia 19 e a gente volta a refletir sobre a vida em comunidade, né? A vida em comunhão. E aqui o autor está falando sobre a vida com os participantes da igreja, né? Com os cristãos, pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente, que frequentam, né, o mesmo lugar para a saúde espiritual. E tem umas reflexões bem interessantes aqui, né? Que fala sobre a verdadeira amizade. Então, às vezes a gente nem tem, né, tanta relação com as pessoas que estão envolvidas nesse meio. Às vezes, num grupo de amigos, a gente também não se envolve muito sobre qual é a religião, qual é a prática espiritual dessas pessoas para talvez evitar, né, conflitos, divergências de opiniões, mas tal qual a nossa participação na academia, por exemplo, né, é a necessidade da nossa partilha em comunidade, né? Essa é a verdadeira comunhão, e não só dentro dos ciclos que a gente tem conforto de partilhar essas ideias, né? Porque inclusive fala, né, do início da formação da igreja, quando Paulo ele começou a fundar, né, essas comunidades religiosas, e ele dizia assim, né, fala: irmãos, olhem uns pelos outros, né, se você tá vendo que um irmão tá indo para um caminho de autodestruição, você precisa lembrar ele, né, que ele é filho de Deus, que vocês seguem os mesmos valores. E ele fala de alguns cuidados que a gente precisa ter quando participa de uma vida em comunidade. Então, Jesus mesmo, né, todas as palavras dele, ele falava: em verdade vos digo. E muitas vezes isso vinha carregado de uma lição pra gente. E uma lição dolorida, às vezes, porém com muito afeto, com muito amor, com muito cuidado. É esse o conselho, né, que nos é dado de que forma a gente precisa agir com os nossos pares, com os nossos irmãos, né? Sendo muito verdadeiro, porém amoroso, né? Afável, acolhedor, que dentro da comunidade precisa haver um respeito mútuo, no sentido de entender os sentimentos da pessoa, mesmo que você não aprove, né? Ter um cuidado, um sigilo, né? Para que aquilo não vire uma fofoca, mas que o intuito, né, de qualquer ajuda que você ofereça seja de servidão, né, de amparo, para que a pessoa possa realmente também fazer algo com aquilo que ela tá te oferecendo, né? É um ato de muita confiança, né? Alguém abrir sobre algo difícil para você. E aí é tratado nesse contexto de que não só a gente precisa receber, né, dos irmãos essas informações com muito carinho e cuidado, mas que quanto mais você se sente seguro dentro daquele ambiente, mais você tem propensão a falar, né, sobre as suas dificuldades, sobre as suas fraquezas, e com a certeza de que você vai ser acolhido, vai ser amparado, vai ser direcionado para o caminho que Deus quer para nós, né? Dentre todos esses conselhos, né, eu anotei alguns que eu achei muito interessante, né? Que muitas vezes a franqueza, né, você falar com verdade gera alguns conflitos, mas esses conflitos eles são resgatados para a intimidade, porque a forma com a qual você lida com eles, em especial com muita humildade e não orgulho, né, você gera intimidade. Então, aqui tinha uma frase que dizia assim: o orgulho constrói muros entre as pessoas e a humildade constrói pontes. Eu achei esse trechinho um trecho de muita sabedoria, né, e de muita verdade também.
E aí, né, dizia assim, em toda a comunidade, em todo grupo de pessoas, se você pensar na sala de aula, ou mesmo na sua família dentro de casa, tem pessoas que são pessoas difíceis, digamos assim, pessoas que a gente tem mais dificuldade de lidar, e ali nesse parágrafo diz assim, todas essas pessoas, elas vieram em benefício não só próprio, mas em benefício da própria comunidade, porque é assim que a gente aprende a ter habilidades extras, né? É assim que a gente cresce em graça, que a gente evolui espiritualmente, é lidando justamente com essas pessoas, né? E aí fala, você tem que tomar muito cuidado para entender a história de cada uma das pessoas, se elas são pessoas carentes, se são pessoas inseguras, pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver habilidades sociais, né? E que a gente também não foi feito para amar a beleza e amar a inteligência. A gente foi feito para amar porque nós pertencemos todos nós pertencemos uns aos outros, né? Nós somos mesma comunidade, nós somos o mesmo ramo de uva, né? Nós somos parte do corpo de Cristo. Então é por isso que a gente deve amar uns aos outros e não amar mais um ou amar mais o outro porque são mais belos ou são mais inteligentes, são mais talentosos, né? Nós somos feitos dessa variabilidade de pessoas. E eu achei isso muito interessante porque realmente a gente tem uma tendência a admirar mais, né, a amar mais, dar mais atenção para aqueles que nos favorecem de alguma forma e a gente acaba se afastando, né, daqueles que dão mais trabalho ou que irritam mais. E o convite, né, que a família espiritual faz é contrária a isso. Então, se você se você almeja saúde espiritual, você precisa dar espaço e, de novo, né, com compromisso, com assiduidade para essa família, participar mais, envolver mais as pessoas, criar ambientes em que a comunhão está presente. E só assim, tanto quanto, né, participar das atividades da academia, que a gente não tá com vontade, mas se você não for, você não vai gerar essa saúde. Então, a saúde espiritual parte do mesmo princípio. Se você depender da sua vontade, muitas vezes você vai acabar não exercendo, né, todas essas habilidades, você não vai fazer esse exercício da comunhão. Então, esse texto nos convida para realmente, né, mergulhar nas possibilidades que a comunidade nos oferece e, por que não, criar sua própria comunidade, abrir a porta da sua casa para receber pessoas que têm esses mesmos valores, para conversar sobre o que a palavra nos traz, para colher os benefícios de sermos todos irmãos, de sermos família. E para finalizar, agora acabei de lembrar, quando eu falei de sermos irmãos, ali dizia sobre essa relação de respeito que se estabelece entre a comunidade, que a gente deve sempre tratar as pessoas idosas como se fossem nossos pais e sempre os mais jovens como se fossem nossos irmãos. A partir desse simples ensinamento, né, a gente já percebe como seria possível vivenciar num mundo muito mais cuidadoso, muito mais respeitoso, cheio de amor, verdadeiro, exercitando esse simples, né, último conselho aqui que eu vou citar desse capítulo 19, né, do livro Uma Vida com Propósitos. E agora sim a gente chega cada vez mais perto, né, da metade desse ciclo de 40 dias. Eu espero que você já esteja se beneficiando, né, desse ciclo de orações e que essas reflexões também estejam refletindo em mudanças de hábitos, em criando talvez, né, uma simples constância de você estar diante de Deus todos os dias da tua vida. E então não dedique somente esse momento de reflexão, né, para nossa intimidade com Deus, mas estabeleça o seu horário, o seu momento e faça as suas orações particulares, a sua conversa franca,
porque eu tenho certeza que a sua saúde espiritual e, portanto, toda a sua saúde, né, com o corpo, com as suas emoções, elas também possam ser reestabelecidas. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.